Bom dia, meu nome é Solange Ferez Bride, sou acadêmica do 4º semestre de Agronomia do Instituto Federal Farroupilha, Campus Santo Augusto. E hoje, neste vídeo, da disciplina de Seminários em Agronomia, ministrada pelo professor Rafael Bonadiman, vou falar sobre o teste de emergência de plântulas em canteiro da cultura da soja, um passo crucial no cultivo bem-sucedido desta importante cultura. O teste de emergência em canteiro se constitui num teste que revela o potencial fisiológico da semente em condições ambientais de produção, podendo ser realizado em diversas épocas, logo após a colheita, durante a armazenagem e logo após a semeadura da espécie. Por meio deste teste, as sementes poderão expressar o seu desempenho fisiológico, permitindo estimar o seu nível de deterioração. Analisando os resultados da porcentagem e/ou velocidade de emergência de plântulas em canteiro, essas poderão ser identificadas como dominantes ou dominadas, o que posteriormente poderá ocorrer em condições de lavoura. O objetivo principal é estimar o potencial de emergência das plântulas em campo após a semeadura da cultura comercial. É recomendável a condução do teste em época próxima à instalação da cultura ou sobre condições climáticas semelhantes à normalmente verificada nesta época. Ela tem o objetivo de proporcionar a verificação do percentual de germinação dos lotes da semente na fazenda. Sugere-se utilizar solo coletado da camada superficial de 0 a 20 centímetros de profundidade, proveniente da lavoura, sem problemas históricos fitossanitários. O solo deverá ser seco, destorroado ao máximo possível e distribuído em canteiros. A temperatura do solo durante a execução do teste deverá ficar na faixa de 20 a 30 graus. Temperaturas mais baixas ou inferiores a 15 graus podem reduzir a velocidade ou comprometer o percentual de emergência das plântulas, ou seja, afetar a expressão dos parâmetros que podem ser determinados no teste. As temperaturas superiores a 30 graus podem resultar em injúrias nas plântulas, causando reduções dos valores observados. Deverão-se utilizar 4 repetições de 100 sementes cada por amostra a ser testada. A amostra deve ser representativa de 20% do cada lote recebido. Se caso você tenha, poderá ser utilizada uma régua guia perfurada para facilitar a semeadura entre as sementes e o espaçamento delas. As sementes a serem avaliadas poderão estar tratadas com fungicida ou inseticida, caso necessário. Após a semeadura, cobrir os sulcos com solo, assegurando que todas as sementes estejam cobertas e que no máximo estejam a uma profundidade de 3 a 4 centímetros. Para sementes de espécies propensas à ocorrência de danos durante a embebição, como o caso da soja, sugere-se que a irrigação inicial não seja realizada imediatamente após a semeadura, para evitar a possível ocorrência deste tipo de dano. Isto pode acontecer principalmente se as sementes estiverem excessivamente secas, com grau de umidade inferior a 12%. Sugere-se que a irrigação inicial seja realizada somente na manhã seguinte à semeadura e 24 horas antes da semeadura. Irrigação deverá ser realizada com equivalente de cerca de 10 milímetros de água diariamente para repor água e alcançar a capacidade de campo. No caso de se estar avaliando a porcentagem de emergência, as contagens das plântulas emergidas, no caso particular da soja, poderão ser realizadas em 2 períodos. A primeira, do 5º ao 6º dia após a semeadura, e ao final do 9º ou 8º dia. A leitura ao 5º ou 6º dia poderá ser utilizada como índice de vigor. Quanto maior a porcentagem de plântulas emergidas nesta primeira contagem,
maior o vigor do lote de sementes. As leituras serão realizadas nos 4 sulcos de semeaduras, calculando a média destes 4 valores para se obter a porcentagem da média de emergência das plântulas. Os resultados do teste de emergência de plântulas podem ser expressos em porcentagem ou em velocidade de emergência. São consideradas plântulas normais aquelas que apresentam potenciais para prosseguir seu desenvolvimento, dando origem a plântulas normais. As plântulas normais são separadas em 3 categorias, de acordo com as regras para análise de sementes. A primeira são as plântulas intactas, com todas as suas estruturas essenciais desenvolvidas, completas e proporcionais, saudáveis. A segunda são as plântulas com pequenos defeitos. Elas exibem poucas deformidades em suas estruturas. O crescimento é satisfatório e equilibrado. E a terceira são plântulas com infecção secundária. São aquelas que estão com deformidades devido à presença de patógenos, mas que mesmo assim são classificadas como normais. E se for evidente que a semente não é a fonte da infecção e que seja possível visualizar as estruturas essenciais de uma planta. As plântulas que não possuem potencial para manter seu desenvolvimento e dar origem a um indivíduo adulto e normal, mesmo crescendo em um ambiente favorável, são classificadas como plântulas anormais e são separadas em 4 categorias. Plântulas danificadas, que apresentam algumas das suas estruturas essenciais ausentes ou muito danificadas e que não possibilitam o desenvolvimento proporcional. Plântulas deformadas, que são plântulas com fraco desenvolvimento e com distúrbios fisiológicos, com estruturas deformadas ou desproporcionais, e plântulas deterioradas, com uma das suas estruturas essenciais infectadas ou deteriorada, que seja resultado de uma infecção primária, ou seja, da sua própria semente, e que comprometa o seu desenvolvimento natural. E também pode ser plântula albina, que não vai ter a capacidade de produzir clorofila. Algumas dicas então para o teste de emergência em canteiro. Não se deve utilizar o mesmo canteiro utilizado em hortas domésticas ou locais com excesso de matéria orgânica. O solo deverá ser trocado a cada avaliação, não devendo ser reutilizado, devido à infecção por patógenos que pode ocorrer. Deve ser protegido o canteiro de animais silvestres ou domésticos, e ele deverá ser evitado o sombreamento do canteiro, para simular realmente o que acontecerá na lavoura. Após o teste, temos noção da qualidade da semente e podemos começar a semear na lavoura. Porque as sementes devem ser sempre de boa qualidade se tivermos a intenção de colhermos bons frutos. Agradeço a todos que assistiram até agora. Caso tenham alguma dúvida, podem entrar em contato comigo, que farei o possível para ajudá-los. Obrigada.